Amém. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça. Pai, nos colocamos diante de Ti como um vaso velho. Que a Tua palavra possa quebrar esses vasos velhos e fazer em nossas vidas de vasos novos. Mas que não sejam, Pai, apenas vasos novos, mas vasos novos e melhores. Que possamos estar atentos à Tua palavra e que Teu Espírito tenha liberdade para quebrar tudo de velho e construir tudo de novo em nossas vidas. Em Teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Nesse tempo de crise, e as crises não são só crises políticas, econômicas, sociais, crises financeiras, crises nas famílias, crises nos relacionamentos, tem deixado o povo de Deus abatido. E eu tenho ouvido de forma quase que constante pessoas dizendo que já não sabem mais para onde estão indo, que já não acreditam mais, que tem motivos para desistir, que aquilo que durante muito tempo sonhou está sem perspectivas, os sonhos foram quebrados e nós vamos nos acovardando. Viver isso num momento curto é razoável. O grande problema é que essas coisas estão se instalando nas nossas almas. O grande problema, e passa a ser uma doença, quando comportamentos dessa forma passam a fazer parte de nossa vida e passa a ser um estilo de vida. E aí sim, nós ficamos inertes, vemos as coisas a fazer. Hoje eu estava ouvindo uma pessoa, conversando no gabinete, ela dizia assim: pastor, parece que na minha vida eu não consigo terminar nada. As coisas vão começando, eu até começo, mas logo logo eu desisto, e entro noutra, e logo logo eu desisto. Na primeira dificuldade eu paro, e eu preciso de um tempo para restaurar tudo aquilo que eu não dei continuidade na minha vida. Na realidade, a gente chama de preguiça aquele que não gosta de trabalhar. Mas preguiça vai muito mais além do que isso. Preguiça, é claro que quem não gosta de trabalhar é preguiçoso. Mas também preguiça é aquele que sabe que precisa fazer algo e não faz. É aquele que deixa de fazer o que é necessário fazer, dando qualquer tipo de justificativa. A gente não faz, não age, sabendo o que precisa ser feito e não faz. E é isso que nós vamos conversar um pouco esta noite, que de alguma forma, muitos que estão aqui esta noite, precisam retomar aquilo que parou no meio do caminho. Achar uma forma, e é isso que o livro de Provérbios nos traz, muitos ensinamentos, os ensinamentos de Deus aplicados no nosso dia a dia. E Salomão, quando escreveu Provérbios, foi exatamente pegar toda a sabedoria de Deus, e para que nós possamos ouvir essa sabedoria e aplicá-la, essa sabedoria, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E hoje nós vamos falar o que o Salomão fala sobre a advertência contra a preguiça. E a preguiça, eu repito, tem muita gente trabalhando muito, mas na realidade é preguiçoso. Porque não significa, porque a pessoa pode estar trabalhando, mas ele está trabalhando naquilo que não gosta de trabalhar. Ele está trabalhando de uma forma mecânica, de uma forma motora, sem propósito, trabalha sem metas, sem sonhos, ou seja, cumpre horários. Mas algo que não faz ele se movimentar, ele não admite possibilidade, ele não questiona mais, ele apenas vai para o serviço, presta aquela hora de serviço, mas da hora que chega já pensa na hora de ir embora. Ele está trabalhando, mas a mente está preguiçosa. A mente está preguiçosa. E outros precisam e sabem de algo que precisa ser feito, mas têm desistido daquilo que precisa ser feito, porque a preguiça se instalou. Porque romper a inércia, sair do estado inicial, dá trabalho.
Deixa como está, não vamos mudar não. Nós somos sim mutantes. A mudança faz parte das nossas vidas. A mudança vai acontecer, eu queira ou eu não queira. A mudança não acontece porque eu desejo. As coisas mudam, o mundo muda, independentemente da minha vontade. E eu preciso sim acompanhar essas mudanças e estar acordado para essas mudanças. Precisamos nos tornar mais diligentes. E é isso que ele, nesse texto que nós lemos, ele compara que nós precisamos ser como a formiga. Vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e seja sábio como uma formiga. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, e na cega ajunta mantimento. A formiga junta os mantimentos para o momento de que não tem comida. Ela trabalha de forma diligente, de forma permanente, ela trabalha, ajunta o mantimento, ajunta a comida, para que no momento de falta, ela tenha o que comer. Então ele usa a formiga, e como a formiga trabalha, para nos ensinar a romper com a preguiça. E ele vem, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? É a mesma pergunta que ele podia fazer. Você tem feito o que precisa ser feito? Você tem feito o que precisa ser feito? Até quando você vai ficar deitado? Quando te levantarás de teu sono? Quando tu vai agir? Até quando tu vai esperar para começar a agir aquilo que precisa ser feito? É uma doença de caráter. A preguiça é uma doença de caráter. Jesus, quando conta a parábola do servo, que ele dá os talentos aos servos, ele escolhe 3 servos. Um senhor vai viajar e escolhe 3 servos. A um servo ele dá 1 talento, a outro 2 talentos e a outro 5 talentos. E ele viaja. Quando ele volta, o de 5 talentos trabalhou, produziu, multiplicou os 5 por 10. O de 2 talentos trabalhou, produziu e multiplicou os 2 por 4. E aquele que ele deu 1, com preguiça, guardou o talento e não produziu nada. E Jesus, quando volta, chama aquele servo de infiel. Infiel. Porque ele não produziu, ele não trabalhou, ele recebeu de Deus os talentos e não multiplicou esses talentos. Guardou para si aquilo que ele já tinha, porque tinha preguiça de multiplicar aquilo que ele recebeu. Portanto, é uma doença de caráter. As pessoas não fazem o que precisa ser feito, adia e sai desistindo. Porque o preguiçoso, ele deseja muito, ele deseja o máximo, sempre para acontecer no menor tempo possível e com o menor esforço possível. Esse é o lema do preguiçoso. Eu quero muito trabalhando pouco e no menor tempo possível. É sempre assim. E normalmente busca caminhos que oferecem menos resistência. O preguiçoso adora fazer atalho. O caminho que oferece menos resistência ele anda, pode até não ser o mais certo, pode até não ser o mais correto, mas naquele momento é o que exige menor esforço, e como exige menor esforço, eu caminho pelos caminhos que exigem menor esforço. Esse é o preguiçoso. Outros, como eu disse, trabalham muito, mas sem propósito, sem inventar, sem reinventar, sem recomeçar, e não faz aquilo que precisa ser feito. O contrário de preguiçoso é ser diligente, é trabalhar de forma persistente, é trabalhar de forma criativa, planejada, trabalhar com visão, buscando sempre os melhores resultados e fazendo aquilo que precisa ser feito, sem fazer atalhos. Pode dar um pouco mais de trabalho no início, pode ter um pouco mais de dificuldade no início, mas com certeza vai promover melhores resultados. De vez em quando a gente pega um atalho, a gente atola no meio do caminho. Tem gente que adora andar por atalhos. Tem um caminho certo e o caminho um atalho. Ele vai sempre pelo atalho. Mesmo que o buraco tenha mais perigo, mais risco, mas ele vai pelo atalho. Um dia o carro atola. É assim, atalho não leva a lugar nenhum, porque fica buscando caminhos com mais fáceis, com menos resistência. E aí o preguiçoso diz, deixa como está. Depois eu faço. Não vou me preocupar com isso agora. Isso é problema do outro, o outro que faça, eu não tenho mais o que fazer, eu desisto, eu jogo a toalha, eu não vou continuar mais com isso. Deixa a vida me levar, o rio vai me levando, eu vou andar na correnteza. E não consegue terminar nada.
Começa, mas não termina. Começa, mas não termina. Começa, mas não termina. Claro que em alguns momentos da vida, todos nós temos os nossos momentos de preguiça, de achar soluções mais fáceis. Só que isso não pode virar um estilo de vida. Tem gente que tem estilo de vida que é caminho do atalho. E aí, quando o cara é crente, ainda tem uma coisa, disse, estou orando. Crente preguiçoso vai dizer, como é, já fez aquilo? Não, estou orando. Ora o tempo inteiro e não age. Isso é álibi. Isso é desculpa de quem não quer fazer. Ore por mim, irmão, que eu quero. Você está orando e você está fazendo o quê? Né? Os crentes têm isso. Estou em oração, pastor. Eu não sei ainda o que eu quero, estou em oração. Tá bom, na semana seguinte, continue em oração. Sim, e aí? Então o crente tem mania de dizer isso, estou orando. Isso é preguiça. Isso é desculpa para não fazer o que precisa ser feito. O Senhor vai falar comigo. Claro que a gente tem que orar. Claro que a gente precisa orar. Claro que a gente, tudo o que for fazer, precisa buscar a direção do Senhor. Claro que sim. Mas a gente vai buscando a direção do Senhor com o caminhão andando, com o carro andando. Dom Paulo costuma dizer que a gente precisa aprender a consertar avião com ele no voo. Porque senão a gente vai ficar parado, vai ficar inerte. Ah, agora só com Deus, pastor. É verdade, Deus pode tudo. Deus pode fazer sozinho. Você ficar orando e Deus vai fazer sozinho? Pode, mas Ele não quer. Deus pode fazer sozinho na sua vida o que precisa ser feito. Deus pode, mas Ele não quer. Ele quer a sua participação. É um projeto a 4 mãos. As suas mãos é mão de Deus. Logo que Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, logo que Ele criou, quando Ele fez o homem, em seguida Ele o abençoou e disse, eu quero sua participação para cuidar do mundo. Deus quer a nossa participação. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Deus. Nós somos convocados por Deus para colocar ordem no que está caótico. É um projeto a 4 mãos. Deus pode fazer, só pode, mas Ele quer usar você. Você precisa fazer a sua parte. Não ficar esperando para Deus fazer sozinho, porque Deus quer usar você. Porque fomos convocados por Ele para colocar ordem no caos. E é isso que o livro de Provérbios está rico, é rico em ensinamentos. E é nele que nós vamos tentar passear um pouco essa noite, para entender quais são as consequências de um caráter preguiçoso e como nos tornar diligentes, como nós podemos abrir mão da preguiça. É uma advertência que ele vai nos dar contra a preguiça. E nós vamos tentar primeiro identificar quais são os traços de caráter de um preguiçoso. E tem alguns que a Bíblia é bem clara. O preguiçoso, primeiro, ele é arrogante e presunçoso. Arrogante e presunçoso. Provérbios 26, verso 16. Vamos lá. Provérbios 26, verso 16. Diz assim: mas o sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem responder bem. Mas o sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos. O que ele está dizendo é o seguinte: o preguiçoso acredita que ele está sempre certo. O preguiçoso, ele não quer ouvir opinião, ele costuma agir primeiro e depois vai buscar conselho. O preguiçoso, ele faz independentemente das consequências. Ele se acha muito qualificado, então ele vai fazendo ali e não quer ouvir nenhum conselho. Precisamos saber e acreditar que existem pessoas mais qualificadas do que a gente. Pedir ajuda às pessoas, que para cada área pode nos ajudar de forma mais específica. Precisamos buscar orientação dos irmãos. É na multidão de conselhos que as coisas acontecem. Provérbios capítulo 15, verso 22. Provérbios 15, 22 diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Vou repetir: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Nós precisamos de ajuda, de pessoas que podem ampliar nossa visão.
Abrir mão do orgulho e pedir ajuda, pedir conselho, procurar as pessoas para nos ajudar a sair do estado que estamos. E não sair fazendo de todo jeito, sem nenhum conselho, fazendo por aquilo que sente, pelos nossos sentimentos, e nossos sentimentos são enganosos. São enganosos. Porque a gente não vai buscar conselho, principalmente na palavra de Deus. Sai fazendo por aquilo que temos feeling. E acredita que aquilo vai dar certo e vai dando tudo errado. Porque não vamos buscar conselho das pessoas certas. Segundo, o preguiçoso é irresponsável, insensato e negligente. Irresponsável, insensato e negligente. Provérbios 24, de 30 a 31. Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimentos. Eis que tudo estava cheio de espinho, e uma superfície coberta de urtigas, e seu muro de pedras em ruína. Ou seja, passou pela vinha, passou pelo lugar onde o preguiçoso trabalha, e estava tudo abandonado, crescendo urtigas para todo lado. Ele não cuida de nada, vai deixando as urtigas crescerem, vai deixando as coisas ruins acontecerem, e não poda, não cuida, não ajeita, não arruma, porque não quer enfrentar o problema diariamente. Isso a gente está olhando para o trabalho, mas isso é assim para nossas vidas. Em Eclesiastes diz assim: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteia a casa. Pela muita preguiça desaba o teto. Ou seja, a nossa casa, a nossa vida, muitas vezes pela preguiça, a casa cai. E começa a gotejar em nossa vida. Porque a gente vai fazendo remendo na vida. Vai vivendo uma vida, como eu falei, uma vida de atalho, de gambiarra. Gambiarra, não faz aquilo que precisa ser feito da forma correta, aí fazemos gambiarra. Gambiarra é aqueles fios que a gente passa dentro de casa ali. Passa um fio, bota aqui, bota uma tomada, bota um T. Aí outra gambiarra para aqui, puxa um cano por ali. Aí a casa fica cheia de gambiarra. O que é que acontece com essa casa um dia? Vai vazar por todo lado. Vai dar choque nas paredes. Quem faz gambiarra na casa, faz gambiarra na vida. Aquilo que precisa ser feito não faz, sai emendando. Não conserta seus relacionamentos, não enfrenta os momentos de dificuldade na construção de um relacionamento saudável. Construir um casamento saudável, construir uma relação saudável dá trabalho. Mas a gente não quer ter trabalho, acha que essas coisas vão acontecer naturalmente. E aí começa a fazer gambiarra, porque não começa a fazer aquilo que precisa ser feito. Enquanto a gente não fizer aquilo que precisa ser feito e começar a fazer remendo, fazer atalho na vida, a vida vai começar a gotejar. É isso que Eclesiastes está dizendo. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteia a casa. É gambiarra na casa, é gambiarra na vida. Em vez de fazer o trabalho de forma correta, definitiva, de uma vez só, aí faz remendo. A gente tem mania de querer fazer remendo. Busca o caminho mais fácil. Busca a solução mais fácil de imediato, ao invés de enfrentar o problema e resolver o problema de forma definitiva. Porque dá mais trabalho. É muito comum ver isso nos casamentos. As pessoas não querem enfrentar os momentos de dor. Queridos, todas as vezes que a gente faz o que é preciso, eu costumo dizer que as crises, todas as crises, a gente precisa tirar proveito. Porque a gente precisa usar da criatividade. Se o casal está em crise, Deus quer fazer com que aquele casal viva depois da crise melhor do que vivia. Se ele enfrentar aquela crise no casamento e passar a trabalhar o que precisa ser trabalhado, sem estar mais fazendo gambiarra, sem começar a esconder mais sujeira debaixo do tapete, tratar das feridas, porque é chato. Principalmente os homens odeiam tratar do relacionamento. E as mulheres gostam demais de discutir relação. Nem tanto, nem tão pouco. Mas não pode ser tanto quanto as mulheres necessitam, nem nada quanto os homens não querem. Porque dá trabalho. Realmente chegar em casa à noite e ouvir a esposa falar aquilo que precisa, o que o coração dela está cheio, e a gente diz que sim não presta, diz que não presta, ficar calado não presta.
Porque no fundo ela não quer solução, no fundo ela quer apenas um ouvido. E a gente quer o controle remoto e ficar ali olhando a televisão. E só faz assim. Porque não quer ter trabalho. Só que isso vai desgastando, isso vai nos consumindo, isso vai acabando o relacionamento. Não quer tratar das pequenas coisas. Vai botando sujeira para debaixo do tapete. Os casamentos, queridos, olhem para mim. Casamento normalmente não se acaba com um grande problema. O que destrói casamento são pequenos problemas não resolvidos no dia a dia. É uma pasta de dente colocada no lugar errado, que irrita o outro, e aquilo não é tratado. São coisas pequenas que vão nos irritando, que nós não tratamos, porque é chato, é desagradável. Passei o dia todo trabalhando e ainda vou ter que chegar em casa de noite e discutir sobre a pasta de dente. Deixa para lá. Preguiça. Preguiça. Aí o teto desaba. O casamento acaba. Mas o casamento não acabou porque começou ruim. Começou com coisinhas pequenininhas que foram sendo acumuladas, que não foram tratadas, que não foram discutidas, não foram avaliadas, não foram negociados. Isso é como relacionamento de marido e mulher, pais e filhos, empresa, sociedade, irmãos. Aí deixa para lá, e vai deixando as coisas para lá, porque se eu tratar dessas coisas dá trabalho. Eu não quero trabalho, eu sou preguiçoso. E aí a gente, quando vê lá adiante, a casa desabou. O preguiçoso vive dando desculpa para não trabalhar. Provérbios 22, verso 13. Provérbios 22, ele vive dando desculpa. Diz assim o provérbio 22, 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Ele está dando sempre uma desculpa. Tudo ele acha motivo. Aliás, o preguiçoso vê os problemas maiores do que eles realmente são. Ele costuma aumentar o problema para poder criar um obstáculo e ele não fazer. Então ele dá desculpa, porque normalmente ele não reconhece que o problema é dele. E preguiça gera mais preguiça. Quanto mais preguiça eu tenho, mais preguiçoso eu me torno. Quanto mais eu sucumbir à inclinação natural, mais vai virando um estilo de vida. Eu preciso enfrentar o leão, sim. Se eu estou com um problema ali na rua e eu preciso sair, eu tenho que sair. Enfrentar e não simplesmente ampliar aquele problema e me acomodar e não sair. Precisamos sim enfrentar. Dá trabalho? Dá, porque eu vou ter que abrir mão de às vezes um medo que eu tenho. Mas eu preciso enfrentar. Porque se eu não enfrento, eu não começo a enfrentar as coisas, isso vai se tornando um estilo de vida e eu não consigo terminar nada que eu começo. Eu sonho, mas os sonhos parecem que vão pelo ralo. Essa é a diferença do empreendedor para o sonhador. O sonhador, ele vai tomar banho e fica com milhões de sonhos, mas parece que ele sonha e o sonho vai descendo, escoando pelo ralo e vai embora. O empreendedor, quando sonha, ele desliga o chuveiro, se enxuga e vai fazer o que precisa ser feito. Precisamos fazer o que precisa ser feito. Estamos desistindo muito facilmente das coisas de pessoas principalmente. Temos desistido dos nossos filhos, temos desistido do nosso casamento, temos desistido do nosso relacionamento, temos desistido do nosso trabalho. Por tudo a gente desiste. E Deus não está chamando a gente para desistir, Deus está dizendo a gente para continuar, persistir. Não parar no meio do caminho. Dá trabalho, mas vale a pena. O prêmio está na frente, precisamos do prêmio, está lá atrás, na frente e não atrás. É isso que o apóstolo Paulo diz. Então ele vai por aí desistindo o tempo inteiro e virando estilo de vida de preguiçoso. E no entanto ele vai desejar muito e vai realizar pouco. O preguiçoso deseja muito e nada tem. O preguiçoso deseja muito e nada tem. Deseja, sonha, mas não realiza. Acha-se fracassado, acha-se frustrado, é decepcionado com ele mesmo. Normalmente a autoestima vai para o lixo. E as coisas ficam apenas no desejo. Ficam apenas no desejo. Fica querendo que o outro mude. É impressionante como o preguiçoso quer que o outro mude. Estava conversando com um casal hoje. E o que eu dizia a eles é o seguinte: pare de querer mudar seu esposo. Mude você.
E olhei para o esposo: pare de querer mudar sua esposa, mude você. A gente fica o tempo inteiro querendo mudança no outro, porque a mudança no outro não dá trabalho a mim. Mas se eu quero ter um casamento bom, quem precisa mudar sou eu, não é minha esposa. Agora, se ela quer ter um casamento bom, ela é que precisa mudar. Mas nós somos preguiçosos, aí exige mudança no outro. Aí quer que a esposa mude, quer que o filho mude, quer que o patrão mude, quer que o empregado mude, quer que a sogra mude. Mude você. Deus está chamando para você mudar. E quando você muda, aí sim é capaz de você influenciar o outro para a mudança. Pare de exigir mudança no outro. Preste atenção quantas vezes a gente fica exigindo que o outro mude e reclamando do outro. O problema do outro é do outro, não é seu. Deus está nos convocando para a mudança ser nós mesmos. Eu preciso mergulhar em mim. Eu tenho que olhar para o outro com misericórdia e olhar para mim com exigência. Mas nós fazemos o inverso. Olhamos para os outros cheio de exigência, agora quer olhar para dentro de nós mesmos cheio de misericórdia. É o inverso. Só que dá trabalho. Dá trabalho, eu tenho que sair da minha inércia, quebrar minha velha natureza, negar-se a si mesmo. Isso dá muito trabalho, exige muita energia de mim. Eu não estou disposto a ter energia. Eu quero continuar dormindo e que as coisas aconteçam. Não vão acontecer, porque o problema do homem é dentro do homem, não é fora dele. O nosso problema é dentro. Eu sou o meu problema, queridos. Você é o seu problema. Mude você. Por isso que a gente fica desejando muito e não consegue fazer nada. Aí fica sonhando: eu quero trabalhar com outra coisa, não estou satisfeito no meu trabalho. Nunca está satisfeito o preguiçoso. Quer mudar o tempo inteiro, mas no entanto não muda. Fica sonhando com mudança o tempo inteiro e no entanto não dá um passo para mudar, porque para dar um passo para mudar dá preguiça, eu tenho que mexer, e mexer é ruim. Deixa como está. É assim mesmo. A vida é assim mesmo. E vai se convencendo dessas coisas. E essas coisas vão se instalando na nossa mente. E quanto mais se instala, mais preguiçoso a gente fica. É isso aí. A gente colhe aquilo que a gente planta. A gente colhe aquilo que a gente semeia. Não tem jeito. O apóstolo Paulo diz na carta aos Tessalonicenses o seguinte: quem não quer trabalhar, que não coma. Vê como é duro. Quem não quer trabalhar, que não coma. Não é quem não quer trabalhar. Se você perder o emprego, não é isso que ele está dizendo. É o preguiçoso. É aquele que tem a oportunidade de trabalhar, aquele que tem chance de trabalhar, que pode tentar, mas nunca está satisfeito. O cara deseja um emprego, mas aparece o emprego, esse não me interessa, esse não me interessa. Fui trabalhar, não gostei daquilo. Tudo ele dá uma desculpa para não trabalhar. Quem não quer trabalhar, que não coma. É duro. É dura essa palavra. Não é quem perdeu o emprego, não é isso. Não é quem está sem trabalho porque está doente. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte: se você é preguiçoso, não faz aquilo que precisa ser feito, que você não coma. Eu conheço pessoas assim. 20 anos desempregado. 20 anos desempregado. E quando você vai falar: não, arrumei emprego ali, mas não prestou porque o chefe era isso, ou arrumei ali porque era isso, fazia o que eu... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E fica pedindo ajuda aos irmãos: irmãos, ore por mim. Ore por mim, irmão, eu estou desempregado. Há quanto tempo desempregado? Não é possível. As oportunidades aparecem, mas ele não pega, não tem vontade. E a grande resposta, querido, de Salomão contra a preguiça está no verso 9 desse mesmo capítulo, onde ele diz assim: o preguiçoso, até quando ficarás deitado? Até quando eu vou ficar parado e vou deixar de fazer o que precisa ser feito? Acorde. É isso que ele está dizendo: acorde. Acorde, pare de dormir, se levante, haja, faça alguma coisa. A gente sempre começa a adiar. A gente sempre adia nossos sonhos.
E começa a adiar. Eu vou fazer regime quando? Segunda-feira. Nunca é hoje. Nunca é hoje. Não, vou fazer regime em janeiro. Não, janeiro, em fevereiro. A gente sonha, mas não quer fazer. Porque quem quer fazer, começa hoje. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. É isso que diz o poeta. Quem quer fazer, faz na hora e não fica adiando. Fica cheio de sonho. Pastor, o meu sonho é fazer psicologia. Já fez vestibular? Não. Mas por quê? Porque não estudei. Mas peraí. Fica sonhando, mas não age. Quer fazer exercício? E aí começa a não querer resolver os problemas de insatisfação profissional. A gente às vezes tem insatisfação profissional, passamos por momentos de insatisfação, mas não pode viver uma vida insatisfeita com a profissão o tempo inteiro. Mude de profissão, faça alguma coisa. Mas não faça a vida reclamando da vida inteira, que trabalha no que não gosta e faz o que não gosta, porque quer. Meu pastor, mas meu casamento é muito ruim, está muito ruim. Há quanto tempo? Há 30 anos, desde que eu casei. Não fez nada. Aí, pastor, eu estou orando. Vai orando para ver se resolve. O cara perguntou, quando foi que começou ao marido? Quando foi que começou a Segunda Guerra Mundial? Ele disse, em 1983. Não foi 83. Foi sim, porque foi o ano que eu casei. Para mim foi o ano que eu casei. Mas as pessoas não buscam resolver, não buscam ajuda com as pessoas, tentam resolver o problema sozinho, se isolam, ou vão buscar conselhos na fonte errada, vão buscar conselhos no ambiente errado, vão buscar conselho de pessoas erradas, mas não querem mudar, fica exigindo que o outro mude, e fica com a vida insatisfeito no casamento, insatisfeito no trabalho, insatisfeito na casa que mora, insatisfeito na cidade que vive, insatisfeito com a vida e não faz nada para mudar, porque é preguiçoso. Até quando? Até quando, ó preguiçoso, ficarás deitado? Até quando você vai ficar se lastimando da vida e não faz nada para que isso mude? Não é possível. A gente não vai conseguir sozinho, queridos. Normalmente a gente precisa de ajuda. É com muitos conselhos que há bom êxito. É no mundo com muitos conselheiros que vamos ter bom êxito. Precisamos buscar pessoas que nos ajudem. Um casal em crise dificilmente sai da crise sozinho. Dificilmente sai sozinho. Muitos casamentos são desfeitos porque as pessoas tentam resolver o problema sozinho e ainda dizem assim, não vou expor o nosso problema a ninguém. Que é isso? Não tem condição de sair sozinho. Primeiro que Deus nos fez para viver de forma comunitária. O cristão não pode viver de forma isolada. Nós fomos feitos por Deus para viver de forma comunitária, para que quando um caia, o outro ajude a levantar. Nós precisamos construir relações de intimidade no meio do povo de Deus, para poder abrir nosso coração nas nossas lutas, e um ajudar o outro. Mas a gente começa a viver de forma isolada, porque o sistema aí fora não permite que eu abra meu coração e fale das minhas fraquezas. O sistema aí fora só compra se eu for vitorioso. E aí eu pego o sistema lá de fora e trago para a igreja. Não pode ser assim. No meio do povo de Deus, a gente tem que abrir nosso coração e falar das nossas lutas. Porque é na confissão uns aos outros que nós somos curados. A cura vem quando eu abro minha boca e falo meus problemas. Não adianta eu estar vivendo um casamento com um problema, uma crise no meu casamento, porque todo casamento passa por momentos difíceis, sem abrir meu coração a pessoa que possa me ajudar. Mas a gente se cala, se isola. Precisamos buscar conselheiros que nos ajudem a sair. E aí, como a gente se isola, termina desistindo. Aí desiste do relacionamento, desiste da vida, desiste do emprego, desiste das coisas, não tem mais jeito. Queridos, o que você está dando por acabado, eu não sei como você chegou aqui. Só tenho uma coisa para dizer a você.
O que você está dando por acabado, para Deus ainda não acabou. Para Deus ainda não acabou. Eu não sei o que você chegou aqui dizendo não tem mais jeito. Já dei por acabado, joguei a toalha. Queridos, vocês estão vivos. Acordem. Acorde. Acorde, ó preguiçoso. Acorde, ó preguiçosa. Ainda não acabou. Esse é o recado de Deus para você essa noite. Ainda não acabou. Não dê como acabado, porque ainda não acabou. Tem muita gente que morre antes de morrer. Eu quero morrer vivo. Morrer vivo. Mas tem gente que morre hoje, mas só morre daqui a 10 anos. Porque morreu antes de morrer. Mas já tem uma vida morta, porque desistiu de tudo, desistiu de relacionamentos, já não acredita mais nos relacionamentos, não acredita mais nas pessoas, não acredita mais em ninguém. Eu vi isso hoje, a pessoa me dizer: pastor, eu não acredito em ninguém. Está doente, precisa se tratar. São feridas na alma que precisa se tratar. Não estou dizendo que não tem motivo. Claro que as pessoas às vezes têm até motivo. Mas é doença, precisa se tratar. A gente precisa acreditar que tem gente do bem. A gente precisa acreditar que casamento dá certo e é bom. Não é porque eu fui ferido, machucado no primeiro casamento, que não existe casamento que não dê certo. Que homem nenhum presta porque você foi traída uma vez. Não existe isso. Isso é Satanás agindo. Você está dando espaço para Satanás contar uma mentira no seu ouvido. Existe sim homem decente. Existe sim casamento decente. A sua experiência antiga não pode servir como todo o futuro. Então não desista. Porque isso é o inimigo colocando mentira no seu ouvido. Precisamos aprender que estamos vivos. Admitir possibilidade. Novas possibilidades. Acorde. Ajoelhe-se, ore, levante-se e haja. Não desista. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Agora você precisa agir. Se você desistir, querido, você está sendo irresponsável. E tem gente querendo desistir de filho. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir. Gente querendo desistir de casamento, desistir da profissão, desistir de pessoas que nós amamos muitas vezes, mas estão me dando um trabalho tão grande que eu penso em desistir. Se você desistir, você está sendo irresponsável. Irresponsável com você mesmo e com os outros. Porque Deus quer usar você. Deus quer usar você. E você não pode desistir de pessoas. Não obedeça a Satanás. É o inimigo que está dizendo a você para desistir. Ele está no seu ouvido sussurrando, dizendo: desista. Não vale a pena. Você já foi muito machucado. Você já foi muito rejeitado. Abra mão. Parta para um novo. Comece algo novo. Ainda diz assim: você merece algo melhor. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Deus está dizendo para você não desistir. Ele disse: eu ainda não acabei. Acorde, levante-se, corra atrás e não desista, porque ainda não acabou. Portanto, se você entrou aqui essa noite, eu não sei quem entrou, querendo abandonar algo no caminho, Deus está dizendo assim: é com você que eu quero. É você que eu quero tratar. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de um renovo nas nossas vidas. Agora é preciso eu agir, eu me levantar, eu enfrentar o que precisa ser enfrentado. Nem que para isso eu tenha que abrir mão do meu orgulho, nem que para isso eu tenha que abrir mão da minha vaidade, nem que para isso eu precise abrir mão dos meus direitos. Porque a gente se prende nessa história de é meu direito, eu não abro mão. Você pode até achar o seu direito, mas vai perder pessoas. Porque quem busca direito, perde gente. Abra mão, não vale a pena. Claro que isso não é bom. Claro que isso dá trabalho.
Mas o Senhor nos convoca para isso, para negar-se a si mesmo, negar-se todo dia os seus desejos, suas vontades e seus apetites, se levantar e continuar em frente, porque daquela porta para fora existe um caminhão de possibilidades. É crer, orar, buscar o propósito de Deus, buscar a vontade de Deus, mas não desistir. Se você já havia desistido de algo, retome, não desista. Levanta-se, volta e continue. Coopere com Deus. Coopere com Deus para resgatar a sua autoestima. Coopere com Deus para restaurar o seu casamento. Coopere com Deus para restaurar o seu filho, que você pode ter querido abandonar e deixar no caminho. Seu prazer em trabalhar novamente. Seu desejo de fazer algo novo. Seu desejo de inventar e se reinventar todo dia. Porque nós precisamos de vida. Nós precisamos de sonho. Quem não sonha morreu, apesar de estar vivo. Precisamos acreditar e continuar. Tudo aquilo que você acredita que já perdeu, Deus quer dizer a você esta noite que continue. Continue. Não desista. Vamos cantar um louvor? Que você tenha um tempo de oração. Nós vamos orar. Não sei o que você está querendo deixar pelo caminho. Não sei o quanto você já está machucado ou machucada, querendo deixar pelo caminho e desistir de alguma coisa, porque diz assim, não tem mais jeito. Isso é a preguiça instalada em você. O Senhor quer cooperar com você. Nós somos cooperadores de Deus. Juntos com Ele fazemos aquilo que é preciso. Sozinho a gente não faz. Mas com o Senhor nós podemos sim. Nós podemos sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo. Tudo não é quase tudo. O que você está vendo como impossível, é possível sim, quando Deus entra na jogada. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a promessa. Tome posse. Deixe gotejar da sua mente para o seu coração. E depois que você tiver com o coração encharcado dessa certeza, bote suas mãos e haja. Vamos cantar um louvor? Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a marés que me
Eu creio que Tu és a minha força, és o meu cântico e és a minha salvação. Eu creio que tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, que Tu me ajudes a erguer-me outra vez, a olhar lá para o alvo que um dia eu perdi de vista e cansei e me senti derrotado, acabado, arrasado. Senhor, aqui estou nesta noite, e nesta noite eu quero confiar, crer, depender da Tua palavra, e eu sei que Tu has de me ajudar, e contigo eu vencerei, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e eu quero tomar posse, Senhor. Dá-me forças, ergue-me outra vez, levanta-me outra vez, e eu quero seguir em frente, porque eu sei que em Cristo Jesus eu serei mais do que vencedor. Repreende, Senhor, toda a minha indiferença, preguiça, e ergue-me de volta, porque eu quero seguir contigo. Quero que Tu me ajudes, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.